É com a imensa satisfação que nós entramos mais uma vez no seu lar com o programa A Voz do Pastor, desejando sobre cada um de nossos ouvintes as mais ricas e preciosas bênçãos de Deus. Nós vamos, nesta programação, ler a Palavra de Deus no livro que escreveu São João, capítulo 10, versículo 30. Nós vamos ouvir um hino maravilhoso. Eram 3 horas da tarde, quando alguém crucificado clamou do alto da cruz: tudo está consumado, tudo está consumado. Para você já tem perdão, e para o maior pecador Cristo já deu salvação. Rasgou-se o véu do templo, a terra escureceu, quando Cristo Jesus lá na cruz morreu. Está consumado, para você já tem perdão, e para o maior pecador Cristo já deu salvação. São João, capítulo 10, versículo 30, é uma pequena Escritura, são poucas as palavras que vamos ler, mas de um grande significado. São João, capítulo 10, versículo 30, Jesus nos diz assim: eu e o Pai somos um. E Deus, pela sua infinita graça, abençoe a Escritura que foi lida e acrescente sobre cada um de nossos ouvintes as suas preciosas e gloriosas bênçãos. Nós vamos, nesta programação, falar acerca da unicidade, ou seja, de um único Deus, já que hoje, no mundo religioso em que nós vivemos, nós sempre ouvimos falar acerca de uma doutrina da Santíssima Trindade, 3 pessoas distintas. Por certo, você, meu ouvinte, que está me ouvindo, já ouviu muitas vezes falar acerca da Santíssima Trindade, ou até mesmo você crê nessa doutrina. Agora, o que eu gostaria de vos dizer é que nós não temos bases bíblicas para defender uma doutrina como essas, mas a única base escriturística que existe é de um único Deus, de um só Senhor, um só Deus. Não 3 pessoas, como o povo religioso está acostumado a ouvir. No livro de Isaías, nós encontramos muitas escrituras que nos mostram acerca desse único e verdadeiro Deus. Eu gostaria que os nossos ouvintes tomassem caneta e papel e marcassem as escrituras que eu irei citar, para que você então confira com a sua Bíblia e veja como isso é verdade. No livro de Isaías, capítulo 44, do versículo 6 ao versículo 8, ou seja, o versículo 6 e 8, a Bíblia nos diz assim. No versículo 6 de Isaías 44, diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Por isso, ouvinte, nós não temos nenhuma base para 3 pessoas. Você, por certo, está acostumado a crer nessa doutrina, mas eu, como um servo de Deus,
eu tenho que te falar a verdade. Essa doutrina da Santíssima Trindade é uma doutrina pagã, é uma doutrina criada pela Igreja Católica no ano 325 depois de Cristo. Até por volta dessa data, só era crido em um único e verdadeiro Deus. Após essa data, que se ouve falar acerca de 3 pessoas: os nossos amados e preciosos discípulos, apóstolos, discípulos de Jesus. Eles sempre falaram acerca de um único e verdadeiro Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo nunca nos deixou base alguma nas Escrituras para crermos que há 3 pessoas da Santíssima Trindade, na qual, segundo essa doutrina, a primeira pessoa é Deus, o Pai. A segunda pessoa é o Senhor Jesus. E a terceira pessoa é o Espírito Santo. Nós vamos, pela graça de Deus, nesta programação, mostrar aos nossos ouvintes que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são 3 pessoas, mas sim é um único Deus que se manifestou em 3 formas. Você ouviu a escritura que nós lemos no livro de Isaías, capítulo 44, versículo 6, aonde Deus diz: eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último. Então, ouvintes, de acordo com a doutrina da Trindade, Deus é o primeiro e o Espírito Santo, a terceira pessoa, é o último. Mas aqui o Senhor Jeová deixa bem claro e diz: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E o Senhor Jesus Cristo, nós cremos e temos bases bíblicas que Ele é Deus. Pois Tomé, quando encontrou-se com Jesus, ele se ajoelhou diante dele e disse: Senhor meu e Deus meu. E se Jesus não fosse Deus, ele não aceitaria honras de homem algum. Porque quando Satanás apareceu para Jesus, para tentá-lo e pediu adoração, Jesus disse: só o Senhor teu Deus adorarás. Só ao Senhor teu Deus. Então veja, amados ouvintes, que Deus diz aqui: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, nós vemos João em sua visão, quando ele viu Jesus. Veja o que Jesus falou para ele: e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então veja, ouvintes, que lá no livro de Isaías, capítulo 44, versículo 6, Deus, o Senhor Jeová, diz: eu sou o primeiro e o último, o único Deus, fora de mim não há Deus. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18, Jesus, quando aparece para João, ele diz: eu sou o primeiro e o último. Então Jesus não é a segunda pessoa da Trindade, mas é o próprio Deus, Deus encarnado. Em Isaías capítulo 44, versículo 8,
o nosso ouvinte vai encontrar a Escritura nos dizendo assim: não vos assombreis nem temais, porventura desde então não vou-lo fiz ouvir, e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Então veja, ouvintes, o próprio Deus faz essa pergunta dizendo: há outro Deus além de mim? E aí ele conclui dizendo: não há outra rocha que eu conheça. E a rocha, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, a Bíblia nos diz assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A rocha era Cristo. E Deus, Senhor Jeová, em Isaías capítulo 44, verso 8, ele diz: não há outro Deus fora de mim, não há outra rocha que eu conheça. Vamos prosseguindo no mesmo livro de Isaías, capítulo 45, versículo 5 e 6, o Senhor Jeová nos diz assim: eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saibas desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Então, no mesmo livro de Isaías, capítulo 45, versículo 22, a Bíblia nos diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro, veja. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Ouvintes, vocês estão prestando atenção e vendo o nosso Senhor Deus dizendo: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E ele diz: por mim mesmo tenho jurado, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho. E no livro de Filipenses, capítulo 2, pode anotar, Filipenses, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10 e 11, você encontrará as Escrituras dizendo que diante de Jesus Cristo se dobrará todo o joelho. E Deus aqui diz que diante dele se dobrará. Então mostra que o Senhor Jesus é o mesmo Deus. Nós vamos prosseguindo com as nossas citações bíblicas, e o nosso ouvinte marcando para depois conferir com a sua Bíblia. No livro de Isaías, capítulo 9, você pode dizer assim: mas como que Deus é o mesmo Senhor Jesus? Jesus não é o Filho de Deus? Jesus não orava ao Pai? Nós já vamos mostrar a nossos ouvintes sobre esse assunto. Porque a Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu nem um justo sequer. Todos pecaram, todos estavam expulsos da glória de Deus. Mas o que Deus fez? Deus propôs em seu próprio coração pagar o preço da redenção. Porque o preço do pecado praticado pelo homem era a morte. Mas Deus se propôs, Ele próprio, morrer em nosso lugar. Agora, como que Deus iria morrer? Como que Deus iria ser crucificado em uma cruz? Se Deus era Espírito. Então aí é onde nós encontramos o plano da redenção. Quando Deus, com esse plano para redimir o homem, Ele propôs, Ele mesmo, vir e morrer por nós. Mas para Ele morrer, Ele deveria primeiro ter um corpo, porque em forma de Espírito, Ele não teria como ser morto, Ele não teria como pagar o preço. Então o que fez Deus? Criou um óvulo já fecundado e pôs no ventre de Maria. E quando Maria deu à luz ao menino Jesus,
ali estava nascendo o tabernáculo, a casa de Deus. Quando uma criança ela nasce, ela chora, é porque um espírito de vida entra nela. E quando Jesus Cristo chorou, foi o Espírito que entrou nele, mas esse Espírito foi o próprio Deus, esse grande Espírito que entrou dentro daquele corpinho chamado Jesus. No livro de Isaías capítulo 9, versículo 6, os nossos ouvintes verão acerca desse menino que nasceria. Diz assim, Isaías capítulo 9, verso 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Então Jesus era o quê? Uma segunda pessoa? Não, Jesus era Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Veja, amados ouvintes, quem era Jesus? Segunda pessoa da Trindade? Não, Deus Forte, Pai da eternidade. Jesus era o corpo onde o Pai habitou. O Pai, o Espírito Santo, Deus foi chamado de Pai porque Ele criou aquele corpo. E o próprio Deus foi chamado de Filho quando Ele nasceu do ventre de Maria. No livro de Isaías capítulo 7, no seu versículo 14, os nossos ouvintes encontrarão essa escritura: portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. No livro de São Mateus capítulo 1, versículo 23, o nosso ouvinte encontrará a Bíblia dizendo: eis que um menino nascerá, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão por Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então esse menino que nasceria através de Maria era o quê? Deus conosco, Deus humanizado. No livro de São João capítulo 1, no seu versículo 1, os ouvintes encontrarão a Bíblia dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14 encontraremos dizendo assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne, Deus se fez carne e habitou entre nós. No versículo 18 de São João 1, nós encontraremos a Bíblia nos dizendo que Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Deus foi visto através de Jesus, porque Jesus era o tabernáculo. Tabernáculo quer dizer uma moradia. Jesus era a casa onde esse grande Espírito morava, esse Espírito que era Deus, que a Bíblia diz que no princípio o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Esse Espírito fez um corpo ali no ventre de Maria e habitou dentro daquele próprio corpo. Jesus era o quê? Era a casa, a habitação, e Deus era o Espírito que estava ali dentro. Jesus não era de forma alguma segunda pessoa, mas era o próprio Deus manifestado em carne humana. Nós vamos encontrar no livro de São João capítulo 4, versículo 24, aonde a Bíblia nos diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em Atos capítulo 20, versículo 28, os nossos ouvintes encontrarão a palavra de Deus dizendo que nós fomos resgatados pelo próprio sangue de Deus. E sim, São João 4, 24 diz que Deus é Espírito. Eu pergunto aos nossos ouvintes: pode porventura tirar sangue do Espírito? Não, não tem como. Mas então como que a Bíblia diz que fomos resgatados pelo próprio sangue de Deus? É porque Jesus era Deus encarnado, era Deus feito homem, porque Deus se fez homem para pagar o preço da redenção. Veja, amados ouvintes,
Grande é o mistério de Deus. Deus se fez homem e habitou entre nós. Nós podemos encontrar no livro de São João, capítulo 14, um discípulo de Jesus que cria e pensava da mesma forma que você, quem sabe, pensa, meu ouvinte. Pensava que Jesus não era Deus, pensava que Jesus era uma suposta segunda pessoa da Trindade. Esse homem se chamava Filipe. Veja no versículo 8 de São João, capítulo 14. Jesus fala aqui assim, desde o versículo, vamos ler do versículo 6, aonde Jesus diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Quem que eles conheciam, ouvintes? Quem que eles tinham visto, a não ser Jesus? Então Jesus era o Pai. No versículo 8, as Escrituras nos diz assim: disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Quer dizer, há tanto tempo nós estamos ouvindo o Senhor falar acerca desse Pai. Mostra para nós o Pai. Mostra o que nos basta. É o que nos chega se o Senhor mostrar o Pai para nós. Mostra então a primeira pessoa da Trindade, Jesus. E veja o que Jesus diz no versículo 9 de São João 14. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Olha, meu ouvinte, que escritura clara. Quando Filipe pede para ver essa suposta primeira pessoa, Jesus disse: Filipe, estou há tanto tempo convosco que não me conhece. Quem vê a mim vê o Pai. O Pai é o Espírito que habitava no corpo de Jesus. Alguém diz: mas então como que Jesus orava ao Pai? Se Jesus era o Pai, por que ele orava ao Pai? Meu ouvinte, nós temos que entender uma coisa: que Jesus, quando estava aqui na terra, ele tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza humana e a natureza divina. A natureza humana estava no corpo, porque ele se fez humano para pagar nossos pecados. E quando ele estava sendo tentado pelo diabo, era eu e você sendo tentado através daquele corpo, porque aquele corpo nos representava ali. Mas quando ele vencia Satanás, éramos nós vencendo o diabo através de Jesus Cristo. Então por isso ele orava ao Pai. Era a natureza humana, era eu e você orando através daquele corpo chamado Jesus, orando ao Pai que era o próprio Espírito que estava dentro dele e que enchia os céus e a terra. Meu ouvinte, você tem que pedir a Deus revelação para você ver que Jesus é o próprio Pai. Jesus era o corpo onde o Pai habitava. Por isso, amado ouvinte, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, você encontrará Deus, o Senhor Jeová, falando a Moisés e dizendo: Moisés, quando Moisés foi enviado por Deus para livrar Israel do Egito, e Moisés diz: quando eles pediram o seu nome, qual é o seu nome para que eu diga a eles? Deus diz ali no versículo 14 de Êxodo 3, verso 14, ele diz assim: diga para eles: eu sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós. Ele não tinha um nome naquele tempo. Ele recebeu o nome através quando Jesus veio à cena. Você veja em São João capítulo 8, versículo 58, Jesus dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou, o mesmo que disse para Moisés: diga para eles, eu sou, me enviou a vós. O Jeová do Velho Testamento é o mesmo Jesus do Novo Testamento, só que antes ele era um espírito, e ali no Novo Testamento ele estava humanizado em um corpo chamado Jesus. Por isso, amados ouvintes, que Deus, pela sua infinita graça, abra o vosso entendimento para que vocês vejam isso. Agora, a terceira pessoa,
O Espírito Santo não é uma terceira pessoa, não, meu ouvinte. Veja em São João capítulo 14, no verso 16, Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Parece que há uma outra pessoa, mas veja que mais abaixo ele explica quem é esse Consolador. Ele diz: o Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quem que habitava com eles? Era Jesus. E no versículo 18 de São João 14 ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quem que deixa órfãos, amados ouvintes? É o Pai. Voltarei para vós. Ele voltou em forma de Espírito Santo. Por isso Jesus disse: eis que estarei convosco e em vós todos os dias, até a consumação dos séculos. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse ele, eu ali estarei. Estará de que forma? Na forma da sua terceira manifestação, Jesus Cristo em Espírito. Quando você está na igreja e o pastor diz: irmãos, Jesus está aqui, porventura alguém está vendo Jesus? Não, ninguém está vendo, mas ali está Jesus, na sua terceira manifestação. Deus manifestado em Espírito, Jesus em Espírito na igreja. Por isso, amados ouvintes, encerrando essa programação, eu desejo que Deus abra o vosso entendimento para que vocês tenham a revelação e vejam o significado de tudo isso. Não existe tal coisa como 3 pessoas, mas sim há um só Deus que se manifestou em 3 formas. Se manifestou como Pai gerando no ventre de Maria uma criança, se manifestou como Filho nascendo, e hoje Ele se manifesta como Espírito Santo na igreja. Por isso, como nós lemos na Escritura, São João 10:30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Alguém pode dizer: sim, eles são um em pensamento, um em ações. Não, meu ouvinte, não. A Bíblia também diz que um casal, quando ele se une, ambos se tornam um. Agora o esposo não pode dizer assim: quem vê a mim, vê a minha esposa. Mas Jesus sim, ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai era o Espírito que estava ali dentro. Que Deus vos abençoe, meu ouvinte, e que Deus possa lhe dar força e coragem para você sair dessa doutrina pagã, criada no concílio de Nicéia em Roma, uma doutrina da Santíssima Trindade, onde divide um único Deus em 3 pessoas. Não, meu ouvinte, não existe tal coisa como um Deus dividido em 3, mas é um só Deus. Assim como você, meu ouvinte que está me ouvindo, você é pai porque você tem um filho, você é filho porque você tem um pai, mas você não é 2 pessoas. Você é esposo porque tem uma esposa, mas você não é 3 pessoas. Assim Deus é Pai porque Ele gerou, e Ele é Filho porque Ele nasceu, e Ele é Espírito Santo porque Ele está sobre a igreja em forma de Espírito. Em São João capítulo 17 versículo 6, Jesus disse: Pai, manifestei o teu nome aos homens. Que Deus vos abençoe, meu ouvinte, que Deus abra o vosso entendimento para que vocês possam crer em um único Deus, não numa doutrina pagã, mas no único Deus manifestado em 3 formas. Deus vos abençoe, é a minha oração.